Olá, gente, vamos começar aqui o nosso webinário. Quem está aqui comigo, eu sou Mariana Gonçalves. Quem está aqui comigo é Débora Salomão, Olá. e Carol Vasconcelos. Oi, oi, sejam bem-vindos. E aí, quais são as nossas Bom, expectativas para o nosso webinário agora? as melhores, né? Gente, vamos gerir esse tempo. Gente, eu acho que merece até uma introdução. A gente teve um pequeno problema técnico, mas eu acho que gerir tempo também significa você saber sair dele com desenvoltura, né, gente? Então, vamos lá. Bom, eu queria apresentar, então, a ordem que a gente vai falar também, os assuntos, e, de repente, cada uma de nós podia se apresentar. Vocês querem se apresentar antes ou antes da fala de vocês? Vamos fazer uma breve apresentação agora? Vamos. Pode ser? Então, como o nosso tema aqui, né, é a gestão de pausas e ela está intimamente relacionada à gestão de tempo, mas até a Carol tinha colocado muito bem, quando a gente pensa em tempo, a gente acaba pensando em como alocar um monte de tarefas no nosso dia. E a gente tem percebido que a gestão da pausa é que tem sido uma questão para a maioria das pessoas hoje no isolamento. Então, para a gente poder fazer uma boa exposição para vocês e dar para vocês ferramentas mesmo nessa gestão de pausas, a gente dividiu em 3 tópicos, já que somos 3 panelistas, né? Eu vou falar para vocês sobre a necessidade da pausa, estabelecer aí a premissa da necessidade. Logo em seguida, a Mariana vai falar sobre estabelecer a rotina, já que a pausa, né, ela tem que estar ali dentro da rotina. E a Carol, então, vai falar com vocês sobre a pausa na prática. Claro que todas nós vamos compartilhar com vocês assim as nossas experiências, os nossos erros e acertos aqui durante a pandemia também. Então, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Débora Alcice Salomão. Se vocês não me conhecem, muito bem-vindos. Fico muito feliz de poder conversar com vocês e agradeço, então, sobretudo o convite da Carol e da Mariana para poder falar com vocês aqui hoje, estar do lado dessas maravilhosas, competentíssimas e criativas advogadas. Eu sou advogada, trabalho com direito imobiliário no escritório Rezende Gonçalves, ao lado de Mariana e Nossa, belíssimo escritório. Já ouvi falar muito bem desse escritório aí pelo Belíssimo, Brasil. só gente maravilhosa e competente. Também sou arbitralista, tá? Trabalho como árbitra e advogo na arbitragem. Tenho um curso também sobre arbitragem, junto também com Mariana. Eu fiz mestrado e doutorado na Alemanha com foco em arbitragem e em contratos imobiliários. Então, eu também posso compartilhar com vocês a questão da gestão do tempo e da pausa de um estudante, né? Talvez aí alguém que esteja estudando para concurso vai se identificar com aquilo que eu disse também. Bom, Mariana, na ordem de apresentação. Eu sou Mariana Gonçalves, eu sou advogada, atuo exclusivamente com direito imobiliário, sou alucinada por uma atuação extrajudicial, eu gosto muito de negócios, então, assim, a esfera extrajudicial me encanta pelas flexibilidades e pelas infinitas possibilidades de fazer bons negócios, então, tanto para mim quanto para os meus clientes. Eu tenho um blog de direito imobiliário, marianagonçalves.com.br, e tenho uma grande paixão também, que é produzir conteúdo para jovens advogados, para acadêmicos do curso de Direito e para advogados que entendem que estão entrando nessa área e precisam modernizar, né, a sua forma de atuação. Então, eu gosto muito de compartilhar esse tipo de conteúdo, por isso eu tenho um Instagram, que eu falo muito com esse pessoal, tenho o blog minutosdedireito.com e o canal no YouTube, que gostaria de falar para vocês que estamos hoje com 131 mil inscritos e por sinal, a previsão é de que amanhã chegue a minha premiação do YouTube. Ai, que legal! Legal, Tô sendo né? convidada para uma comemoração? Temos que comemorar, porque, poxa, é um marco muito importante. E eu fico muito feliz, gosto muito realmente de compartilhar experiências. Quando eu comecei a compartilhar minhas experiências, eu realmente era uma advogada, uma jovem advogada, totalmente inexperiente, desbravando o mundo e querendo inovar de alguma coisa e implorando o meu espaço, né, dentro desse mundo da advocacia. E aí hoje eu já percorri alguns passos e aí eu consigo olhar para trás e falar o que deu certo, o que não deu certo e inspirar outros advogados a seguirem firme e amando a advocacia. É isso mesmo, Mari. Então, já posso me apresentar? Então, vamos lá. Por favor.
Gente, eu sou Carol Vasconcelos, eu sou advogada. Eu estou longe das meninas geograficamente, porque eu estou em Recife, mas eu estou sempre perto das meninas no coração e na identificação, com esse desejo que eu sei que é das duas também, de questionar a advocacia, de questionar isso que a gente faz há bastante tempo já, tanto eu, quanto Mari, quanto Débora. Eu, além de advogada aqui em Recife, eu também sou idealizadora e realizadora, junto com o Theo, meu sócio, de um movimento chamado Advogável Mundo Novo. E o Advogável Mundo Novo é um movimento de ideias que questiona a nova advocacia e também os modelos de escritório de advocacia, a forma como a gente pensa o trabalho, como a gente vive o trabalho, como a gente entende o trabalho. E isso já faz parte da minha vida há 2 anos, pelo menos. Eu conheci Mari num evento de inovação e direito, eu já acompanhava a Mari, ela foi bastante inspiradora, ela falou muito bem, aí ela tem um desejo de inspirar as pessoas e ela foi bastante inspiradora para mim num dos primeiros vídeos dela, que tá lá no canal. Eu acho que tá em qual canal, Mari? Tá no Minutos de Direito lá no... Ah, tá lá ainda, tá lá ainda. Eu sou tão fascinada por esse tema de nova advocacia que foi exatamente procurando um vídeo sobre como montar um escritório de advocacia. Eu acho que o título do vídeo é exatamente esse. Se vocês quiserem ver Mari lá atrás, vocês correm para esse aí. E esse vídeo foi extremamente inspirador para mim no momento em que eu estava reconstruindo a minha carreira, que eu estava exatamente desconstruindo uma advocacia bastante tradicional, que foi a minha advocacia de sucesso por muito tempo e a qual sou muito grata e fui muito feliz nela, mas teve um determinado momento na minha vida que eu desconstruí esse modelo e resolvi construir um outro completamente diferente e eu caí de paraquedas no vídeo de Mari. E depois eu tive a alegria de encontrar ela no evento e eu falei isso tudo em 3 segundos para ela. Não sei como ela conseguiu me entender. Um pitch. Foi um pitch. Eu fiz um pitch de bastidores de evento. E a partir de então a gente passou a se conhecer melhor, exatamente unidas por esse desejo de ajudar pessoas e de compartilhar o que a gente sente sobre gestão de tempo, inclusive, que eu acho que é a base, né? As rotinas são a base dessa nova advocacia. Então, eu, Débora e Mari, nós somos unidas por esse desejo de uma nova advocacia, por esse desejo de questionar o formato como a gente sente o trabalho. E é isso que a gente vai falar aqui para vocês hoje. Sejam bem-vindos e obrigada a cada um de vocês aqui. Bom, é isso aí. Fico muito feliz de poder compartilhar, né, esse webinar com vocês. Mais uma vez, realmente, muito obrigada por me convidar para falar aqui. E como não poderia deixar de ser, a gente começa pelo começo, né? Então, eu disse para vocês que o meu assunto seria a necessidade da pausa. Em seguida, a Mariana vai falar sobre estabelecer rotina. E depois a Carol vai falar sobre a pausa na prática. Mas é claro que é necessário que a gente entenda se a pausa é realmente necessária, para que depois venha a Mariana te contar como se estabelece a rotina e a Carol te diga como é que funciona a pausa na prática, né? A gente começa dessa premissa. E essa pergunta, a resposta para ela parece óbvia, né? É necessária a pausa? É claro que é. Mas a gente acaba não praticando isso. Principalmente quando a gente é dono do nosso próprio tempo, né? Quando os resultados dependem exclusivamente da sua dedicação, do seu trabalho. E isso acontece muito na nossa profissão, tanto, né, na advocacia quanto em quem presta concurso. E uma coisa que aconteceu recentemente é que a nossa percepção de tempo, ela foi muito afetada pela pandemia e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. A maioria das pessoas hoje está trabalhando em home office, em isolamento, e então é necessário gerir a sua pausa, porque é necessário gerir o seu próprio tempo. Antes você saía, ia para o escritório, e aí aquele tempo ele ficava também delimitado pelas suas atividades e pelo espaço físico que você estava ocupando, né? Mas agora isso mudou. Tanto é que eu acho que 2 relatos que a gente ouviu muito, principalmente no início da pandemia, foi: nossa, parece que está passando super devagar o tempo. De repente, o tempo começou a passar devagar, né? E outras pessoas dizendo exatamente o completo oposto, né? Poxa, parece que o tempo está passando super rápido. E isso é muito ligado com a quantidade de atividades que aquelas pessoas estavam fazendo. Então, as pessoas que fazem atividades na área da saúde, por exemplo, estavam dizendo: meu Deus, o tempo está passando super rápido. Então, o que isso faz a gente perceber, né? Que o tempo, ele tem sim um aspecto objetivo, né? Quantas vezes a Terra está rodando aqui em volta do Sol, quantas horas tem o seu dia, e a sucessão de eventos, né? Coisas que precisam acontecer antes de outras, mas ele tem um caráter subjetivo, senão a gente não conseguiria percebê-lo dessas maneiras tão diferentes como as pessoas estão percebendo agora.
E, gente, se o tempo tem um caráter subjetivo, isso quer dizer que nós podemos tomar certa responsabilidade. Porque se a minha percepção de tempo ela é diferente da Mariana, da Carol, da Ellen, da Jennifer, isso quer dizer que eu tenho responsabilidade e eu consigo modificar essa percepção subjetiva, né? E por que eu consigo mudar isso, né? Porque a gestão do nosso tempo, ela está ligada às nossas prioridades. E, com certeza, tanto Mariana quanto Carolina vão falar sobre isso. Essa prioridade, ela está extremamente ligada a uma ordem de valores, né? Então, a falta da pausa, ela é a falta do valor que você está dando a si mesmo. A falta do valor a você pessoa, né? Eu, Débora, não eu advogada, não eu amiga, não eu filha, né? Não você mãe, não você esposo, esposa, enfim, a você, seu âmago. E essa ordem de valores, muitas vezes, ela é imposta pela sociedade. Então, a sociedade te diz que o seu trabalho é mais importante que você, que o seu filho é mais importante que você, que a produção de conteúdo é mais importante que você. E eu vou contar para vocês como é que eu aprendi essa necessidade da pausa, né? Como eu disse para vocês, eu passei anos dentro da estrutura acadêmica e quando eu me propus a fazer um doutorado, gente, um doutorado, olha, quando vocês virem que uma pessoa tem doutorado, paga pau, porque são 5 anos ali estudando, você acha que aquilo não vai ter fim, estudando o mesmo tema, né? E eu sabia que dependia apenas de mim, eu tinha que sentar a bunda na cadeira, estudar e escrever muito. Ou seja, toda vez que eu tirava a minha bunda da cadeira, eu deixava de produzir. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar de beber água. E vou dizer por que eu parei de beber água. Uma história até que eu contei para a Carol quando ela veio com a ideia, né? Eu parei de beber água porque beber água era um evento. Eu trabalhava na cadeira de Direito Civil, ela tinha um espaço físico ali dentro da universidade. Para eu beber água, eu tinha que sair daquele espaço, ir até a cozinha. Quanto mais eu bebia água, mais eu tinha que ir ao banheiro. E beber água era uma coisa que eu ainda conseguia controlar. Eu falo, não, tá, agora eu vou lá, vou pegar água. Mas fazer xixi não era. Então, acabava que eu estava no meio de um pensamento, no meio de um parágrafo, no meio de um estudo, e eu tinha que me levantar, ir ao banheiro e fazer tudo aquilo. Então, parei de beber água, porque eu falei, não dá para conciliar beber água, estudar e escrever. E aí eu fui convidada para um workshop de doutorandos, né? E foi muito bom para mim esse workshop, porque o palestrante estava explicando como ser produtivo e ele incluiu a pausa ali dentro. Ele falou tanto que a pausa era necessária para minha saúde física, mental e também para minha produtividade, para minha criatividade, que eram, sim, as minhas primeiras preocupações naquela época. Então, ele disse, olha, é muito importante que você faça a pausa para não se cansar, né? E voltando aí nessa questão da ordem de valores, isso foi mudando, gente. Isso da gente ver, né, a produtividade assim como a primeira ordem, isso não foi sempre assim. Quando a gente estava conversando no domingo, nós três, a gente estava até falando, a Carol que também gosta muito de filosofia, né, que lá na Grécia Antiga, o valor maior não era sair fazendo tudo, era pensar. O ócio era o valor maior, né? Já aí você chegava na Roma antiga, nos países árabes, o comércio era o valor maior. Por isso a palavra negar o ócio, né? Os gregos olhavam para aquilo e falavam, nossa, eles negam o ócio. Eles não são a elite pensadora do mundo, né? E depois a gente foi chegando aí nessa questão da produtividade. E por que a produtividade ficou tão importante? Porque depois da Revolução Industrial, em que havia trabalho padronizado, né? Todo mundo chega lá, trabalha muitas horas fazendo a mesma coisa. Essa padronização, ela levava a essa produtividade. Então, isso era uma questão ali da fábrica. Era uma produtividade sem pausa, né? Sem descanso. As pessoas trabalhavam 20 horas por dia. E aí, começou-se a verificar que quem trabalha até o exaurimento comete erros, cansa, né? Mariana tem aqui uma história para contar, né, Mariana? Na hora 3 horas da manhã, maravilhosa. Isso. Falando assim, nossa, arrasei, fiz um negócio maravilhoso. No dia seguinte, fomos sentar para ver, falou, gente, ela não clicou nem em enviar, assim, sabe? Mas ela tinha certeza que estava tudo bem. Por quê? Cansaço, você, né, acha que fez um bom trabalho, mas você acaba cometendo erros. E aí, a gente pode até mencionar Robert Owen, né, que é um
um galês, e ele herdou fábricas lá em 1800, e ele é considerado o humanizador do capitalismo. Por quê? Porque ele reduziu a jornada de trabalho dessa galera da fábrica de 16 horas para 14, né? Deve ter sido mais ou menos isso que ele fez. Mas a gente vê isso no direito, gente. O direito do trabalho, ele legitima a pausa, né? Ele estabelece também uma jornada de trabalho de 8 horas com pausa. Existe um descanso semanal remunerado. Isso não é só porque a CLT é boazinha, porque Getúlio é pai dos pobres. Não, é porque isso convém ao mercado. Isso nos faz mais produtivos, mais criativos, né? E qual que é a necessidade da pausa para os advogados hoje? Gente, advogar é uma atividade extremamente criativa, tá? Não sei se você já pensou nisso, mas advogar é solucionar problema. Se você é advogado, você deveria solucionar e prevenir problemas. Isso requer muita criatividade. Isso é a contramão da padronização de onde surgiu o valor da produtividade. Não é verdade? Aquele povo lá da fábrica faz sempre a mesma coisa. E por isso tem a padronização da produtividade. O advogado não. Ele tem que sentar. Ele precisa de ter espaço na mente dele para que essa criatividade aflore. A Mariana é das pessoas mais criativas que eu conheço. Eu tenho a grande honra de ter como melhores amigos Wander e Mariana, que são, para mim, as pessoas mais criativas que eu conheço. E a partir do momento que a gente chega nessas atividades, né, que hoje em dia requerem de nós muito mais criatividade, a gente vê que a pausa ela é importante porque ela nos permite sermos criativos e pensarmos e dar espaço para o nosso cérebro. Quem nunca ficou o dia inteiro trabalhando, pensando num problema e não conseguia solucionar? Aí chegou a noite, foi lá tomar um banho, a ideia. Sonhou com a ideia. Isso é a pausa. Esse é o poder da pausa, que voltou a ser importante depois do ócio criativo. Vocês devem lembrar desse livro, né? Lá daquele sociólogo De Masi, que era isso que ele falava. A gente tem que incluir no nosso dia atividades para descansar, atividades de lazer, il dolce far niente, né? Ou não fazer nada, e conciliar isso com o nosso trabalho. Então, a gente chega aqui na chave do problema que a gente vive hoje, que é introdução para as próximas pautas da Mariana e da Carol. De um lado, a sociedade, os chefes, o trabalho e até nós mesmos exigimos de nós produtividade em excesso. Do outro, a gente precisa ser criativo para cumprir essas metas e para fazer o nosso serviço com excelência, e para isso a gente precisa da pausa. Então, apesar da nossa sociedade colocar como valor não só a produtividade, como estar ocupado, né? Estar ocupado é chiquérrimo. A gente se frustra. Por quê? Porque quem está cansado não produz. Porque quem não tem pausa não tem criatividade. E pior, porque quem não faz pausa se retirou da ordem de valores, da sua prioridade. Então, eu queria deixar aqui para vocês, estou vendo que meu tempo já está, né? Se esgotando, eu queria deixar alguns pensamentos que eu acho muito importantes, que mudaram a visão da pausa para mim. A pausa não é para você descansar, a pausa é para você não se cansar. Então, você faz a pausa antes, ela previne o cansaço, e aí você vai produzir mais. Tempo para descansar não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, de sabedoria. Se você for cristão ou judeu, vou te dar um argumento que não dá para refutar. Ele descansou. Ele não precisava descansar, né? Então, coloque uma pausa no seu dia, coloque uma pausa com qualidade. Eu falho muito com as minhas pausas, mas hoje eu tenho a consciência de que ela é necessária. E para mostrar isso para vocês, eu vou contar o desfecho da minha história com a água. No ano passado, eu trabalhava num outro escritório e a recepcionista desse escritório um dia comprou um galão de 1 litro de água e ela estava super feliz porque ela estava bebendo muito mais água. E eu fui lá com meu copinho de 200 ml lá no filtro, dei os meus 7 passos até o filtro, né? A gente se encontrou ali e ela me perguntou: ai, Débora, por que você não compra uma garrafinha de 1 litro desse? É ótimo, você vai beber muito mais água sem precisar sair da sua cadeira. E aí eu olhei para ela e falei assim: não, eu nunca vou comprar essa garrafinha de 1 litro se tudo der certo, porque eu tenho muita dificuldade em fazer pausa. Então, para mim, é muito importante que de quando em quando eu tenha sede e eu preciso dar meus 7 passos até o filtro, e de quando em quando essa água que eu tomei me faça me levantar, ir até o banheiro e não poder fazer nada nessa hora, além disso. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês.
pausa não é sinal de fraqueza. E faça a pausa não para descansar, mas para não se cansar. Ai, gente, a gente pode terminar Mas embora depois de porque ficou Débora, gente, lindo. Ai, obrigada! o que é que Que a gente fofas! faz depois dessa moça, É, gente? gente, Ter era amigos é isso. ótimo, gente, não é? Eu falo isso sempre. Foi do Gênesis, sabe? A Domênico de Mas, ela consegue juntar tudo, não sobra quase. Achei Obrigada, belíssimo. Mas gente. eu vou Mas vocês são compartilhar agora vocês são fofos. a minha humilde explanação aqui sobre isso. Mas fico feliz que eu pelo menos vou falar de algo que eu falo com uma frequência muito grande e não só algo que eu falo para que façam, mas algo que está realmente no meu dia a dia. Vocês que me acompanham no Instagram percebem isso muito. Quem está ainda mais perto de mim como Débora, por exemplo, que a gente passa muitas horas por dia juntas, percebe que está tudo sempre muito bem organizado e planilhado e agendado para que tudo dê certo. A ideia aqui é falar de pausa de descanso, né? Pausa para gestão de uma pausa, esse descanso ou não cansar, enfim, esse momento em que você se prioriza, mas para que isso aconteça, muitas vezes, é necessário que a gente organize a nossa gestão de tarefas e coisas que a gente tem que fazer na vida para que a gente não se sinta culpado por descansar. Eu tenho esse problema muito sério de sentir culpa quando eu descanso. Eu vou ser bem sincera aqui para vocês, que é um tema recorrente de conversa minha e da Débora, de que às vezes chega no domingo e aí eu quero assistir um filme e a minha sensação é: o que estou fazendo aqui assistindo o filme se eu tenho uma lista de compromissos para fazer na semana que vem, né? E eu já venho com esse sentimento de culpa. Um bom planejamento da forma como você trabalha, da forma como você vai distribuir as tarefas que são necessárias, vai possibilitar uma pausa de consciência tranquila, uma pausa real, assim, que você vai esvaziar a cabeça, ou seja, uma pausa de qualidade. Então, não é simplesmente parar, é parar com qualidade, é parar e tirar tudo que a gente tem dentro da cabeça naquele momento e se permitir ouvir uma música e esvaziar a cabeça, se permitir assistir uma série sem pensar no contrato de compra e venda que você está fazendo para aquele cliente. Enfim, é isso. Eu sempre gosto de trazer questões bem práticas, né? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês pensarem e irem decidindo e determinando tudo isso, porque o que funciona para mim, a técnica vai funcionar para todo mundo, mas a forma como eu distribuo as minhas tarefas e como eu organizo o meu dia não necessariamente vai funcionar, por exemplo, para Débora, para Carol. Cada uma de nós tem um jeito diferente de organizar, ainda que a gente utilize uma mesma técnica. Então, a minha pergunta é: quando que você organiza a sua agenda? Porque, e quando eu falo de agenda, é isso, assim, né? Os compromissos que você tem para fazer na segunda, os compromissos que você tem para fazer na terça, você realmente dedica ali alguma hora da sua semana para organizar quais são os teus objetivos, quais são as tarefas que você cumprirá nos próximos dias? É extremamente importante que você organize isso. Então, pare e pense, que dia que é bom para você? Eu gosto muito de organizar a minha agenda no domingo. Então, no domingo, eu abro uma nota com todos os dias da semana. Vou mostrar até aqui para vocês uma real, tá? Essa é dessa... tá. Aí, deu. Ó, sim. Aí eu vou deixando, fica tudo numa única folha. Nossa, que prazer, tá tudo riscado. Claro, porque eu faço bem uma gestão de planejamento aqui, ó, de tempo e dá tudo certo. E eu não me sinto frustrada porque eu consigo concluir todas as minhas tarefas, entendeu? Então, eu organizo, todo domingo eu organizo essa lista e vou colocando ali o que eu tenho que fazer na segunda, o que eu tenho que fazer na terça. Por coincidência, lá no grupo do Telegram, no meu grupo do Telegram, essa semana, que a gente sempre tem semanas temáticas, essa semana é a semana da organização que está acontecendo lá. Então, de segunda a sexta tem conteúdo sobre organização, sobre gestão de tempo. E aí eu coloco, muita gente tem dificuldade de gerir a sua própria vida, e aí vai ter a dificuldade na pausa. Por quê? Ela faz uma lista. Eu conheço pessoas, eu não queria dizer que existem pessoas aqui dentro dessa live aí falando com a gente sobre isso, mas que tu chega na casa dela, ela tem uma lista do que ela precisa fazer até o Natal.
Isso é óbvio que traz uma ansiedade, porque já tá ali o item que ela tem que concluir lá no dia 26, fazer o meu bolo de aniversário, 26 de dezembro. Ela já coloca na lista hoje. E óbvio que E ela vem olha uma outro. lista interminável. E quando a gente olha uma lista interminável, a gente vai se sentir ansioso e a gente não vai se permitir pausas, porque a gente quer riscar aquilo tudo, a gente quer se ver livre. Então, faça isso periodicamente, tranquilamente, né? Para não ficar criando essa ansiedade toda. Então, o primeiro ponto é isso. Pensa em um dia que funciona para que você possa distribuir as suas tarefas de forma inteligente aí durante a sua semana. E aí, a segunda pergunta é: quantas horas por dia você está disposto a entregar para cada prioridade da sua vida? Quantas horas você vai dedicar para os seus filhos? Quantas horas você vai dedicar para os seus amigos? Quantas horas você vai dedicar para o seu trabalho? Quantas horas você vai dedicar para você? Seja isso diariamente, né? Por exemplo, quem tem filho, marido em casa, tem ali uma dedicação diária, né? Você vai ter que dedicar X horas para fazer o almoço, café da manhã, para cuidar de uma escola, enfim. Quantas horas você vai dedicar? Quantas horas você vai dar para o trabalho? E aí seja muito rígido com você, sabe? Se eu vou dedicar 5 horas para o meu trabalho, é 5 horas e ponto. E aí a gente vai organizar de modo que você vai encaixar todas as coisas que você precisa fazer em 5 horas, fica tranquila. Mas não ultrapasse esse limite, para que você valorize e não deixe, como Débora falou, de priorizar coisas importantes. Né? O trabalho é importante? É claro que é importante. Ele tem tomado uma proporção muito grande na nossa vida com esse isolamento, né? Porque afinal de contas agora a maioria de nós começa a viver com o trabalho, né? Acorda com o trabalho, dorme com o trabalho, e aí tem uma certa dificuldade de ir separando que hora que eu vou realmente só tomar meu café da manhã, que horas eu vou começar a trabalhar de fato. O que a gente tinha conversado antes, quando a gente ia para o trabalho de carro, era aquele momento que a gente destravava o portal do trabalho, entrava nele, trabalhava, entrava no carro de novo para voltar, encerrava o portal e voltava para casa. Faça isso também, né? Separe quantas horas. E aí, se você me fala, Mariana, eu vou dedicar então 6 horas do meu dia para o meu trabalho, porque 2 horas do dia eu vou dedicar ao meu filho, 1 hora eu vou dedicar ao almoço. Então, vai calculando. Pode parecer um pouco racional demais, mas é fundamental para que você organize. Você vai fazer isso uma vez, você vai parar e pensar, quanto tempo eu levo para fazer o almoço, mais ou menos? E o jantar? Tá, ok. E quanto tempo eu levo para ajudar meu filho na escola? E quanto tempo eu demoro para ver a série que eu gosto? Enfim, vai calculando isso, porque de verdade, a única coisa certa nisso tudo é que o dia tem 24 horas. Então não adianta a tua lista de compromissos diários, de tarefas diárias ter 30 horas, porque não vai encaixar. Essa é a única certeza, não vai encaixar. E aí, o que você vai deixar de fora? Sabe qual é o problema? É porque muitas vezes você pega e promete serviços para clientes. E aí o cliente está lá esperando o documento que você falou que ia elaborar e mandar para ele, esperando você peticionar. E aí você tem que cumprir isso dentro dessas 24 horas. E esse pode ser um grande problema. Então, analisar tudo. Quantas horas custa para eu existir, né? Que é eu fazer a comida, eu tomar o banho, eu ficar de bobeira. Quantas horas custa a minha existência? Porque eu tenho que colocar isso dentro das minhas 24 horas que eu tenho num dia. E agora que a gente já pensou em quantas horas custa cada coisa, quanto tempo eu levo para fazer cada coisa que é importante na minha vida, desde amigos, família, trabalho e a gente tem que pensar em uma coisa muito importante. Agora a gente vai ser inteligente, porque agora a gente está com todas as peças do quebra-cabeça já estão aqui na nossa mesa. A gente tem 24 horas, que é a nossa mesa, e a gente tem as peças que tem que totalizar 24 horas, tá? Nunca mais do que 24 horas, por óbvio. A gente precisa o quê? Primeiro ponto, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber tanto quais são as minhas necessidades, como a gente também precisa de um autoconhecimento para saber qual é o momento do dia que eu produzo mais.
Qual é o momento do dia que eu consigo elaborar um contrato no menor tempo possível, com a maior eficiência possível? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver que fazer, e é o exemplo que eu sempre dou, para quem já me acompanha e me vê aí em algumas outras plataformas, sabe que eu sempre vou dar esse exemplo. Se eu tiver que elaborar um contrato de compra e venda 1h30 da tarde, depois de almoçar, eu vou demorar 3 horas para fazer esse contrato. Enquanto se eu pegar esse contrato às 10 horas da manhã, eu consigo muitas vezes terminar ele em 1 hora, 1h15. E ele vai ficar às vezes muito melhor. Ou seja, eu tenho que ser inteligente e entender qual é o momento que eu estou mais produtivo. Por exemplo, se na sexta-feira vocês combinaram aí na casa de vocês que vai ter feijoada, poxa, não coloca no teu planejamento que você vai redigir um contrato ou uma petição inicial às 2 horas da tarde. É evidente que o teu cérebro vai estar um pouco mais devagar, que o teu corpo vai estar um pouco diferente. O autoconhecimento, ele vai te ajudar, inclusive, a determinar o que eu vou comer no almoço de hoje, de acordo com as tarefas que eu tenho para fazer ainda no final do dia. Comidas pesadas me deixam devagar, eu levo mais tempo para cumprir as tarefas que eu tinha que ter feito. Então, eu vou me organizar. Outra coisa, o cafezinho, a pausa do cafezinho. Eu sempre comento, a pausa do cafezinho foi a água, os 7 passos da água da Débora na minha vida quando eu comecei a advogar. A pausa do cafezinho, ela acontecia por volta das 4 horas da tarde, lá no escritório de Santa Catarina, que era aquele momento que não importa o que eu estou fazendo, eu vou parar, eu vou tomar um café, eu vou conversar sobre qualquer coisa, sobre um vídeo que eu assisti, um Instagram que eu vi, um meme, compartilhar ali com as pessoas, relaxar para depois voltar. E o café, para muitas pessoas, e aí depende do teu autoconhecimento, ele é ótimo para reativar as sinapses do teu cérebro. E aí existem várias comidas importantes que podem te ajudar, sabe? Dizem que eu tenho muita dificuldade para falar essa palavra. Oleaginosa. Débora, me ajuda, por favor. Não vai rolar? Oleaginosas. Ou seja, castanhas, amêndoas e amigos deles. Elas são altamente eficientes também para várias pessoas para ativar as sinapses do cérebro. Então, às vezes, assim, um cafezinho, uma castanha, você vai voltar para a mesa do computador com uma outra disposição, com uma outra eficiência, que vai fazer com que você faça mais tarefas em menos tempo. Quanto mais tempo sobra, mais pausa de qualidade a gente consegue atingir, né? Mais eficiente a gente fica. Então, é importante utilizar desse autoconhecimento para que a gente realmente possa descansar, possa não cansar, possa aproveitar. Se você tivesse hoje, se eu virasse para você e falasse, Débora, teu dia passa a ter 26 horas a partir de agora, o que você vai fazer com essas 2 horas a mais do teu dia? Pergunta real para mim? É. Eu acho que depende do dia. Eu não vou conseguir te dar uma resposta para sempre. Se assim. fosse hoje, se eu te falar assim, ó, hoje você tem mais 2 horas, o teu dia tem mais 2 horas. Eu tenho umas instituições de condomínio para fazer. Olha aí. Eu acho que eu ia tentar dar uma equilibrada, assim, porque hoje o dia tá bastante cheio. Então, eu ia ter mais 1 hora para trabalhar e ia tentar fazer um pouco mais de esporte, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, você sabe, né? Carol, o que você ia fazer com 2 horas a mais no teu dia de hoje? Então, eu acho que eu ia diluir as coisas que eu já faço nessas 2 horas a mais, entendeu? Eu acho que eu ia dar um slow motion, assim, no que eu faço. Eu tenho feito as coisas com muito prazer. Eu acho que eu ia fazer isso com mais prazer ainda, degustar mais. Então, aí você pensa, o que você faria com essas 2 horas a mais? E aí você pensa nisso e pensa o tanto que é importante você organizar a tua agenda, porque é possível que você tenha 2 horas a mais. É possível, se você parar para olhar o tempo de uso aí do teu celular, será que você já não investiu 1 hora, 1h30 só nas últimas 24 horas no Instagram? E aí não foi uma pausa de qualidade? Você ficou lá consumindo, ficando ansioso com aquela montoeira de foto, informação, enfim. Enfim, só para encerrar, porque meu tempo acabou, o outro ponto importante depois do autoconhecimento é saber o quanto tempo eu levo para fazer cada atividade, né? Eu vou colocar aqui que eu tenho que fazer um contrato, eu tenho que fazer uma inicial, eu tenho que responder um e-mail. Eu vou levar tantas horas para fazer um contrato,
e aí você consegue encaixar. Como eu te falei, é um grande quebra-cabeça. Você tem as peças, você tem um limite, que são as 24 horas, e você só precisa dar conta de encaixar daquilo da forma mais inteligente e eficiente possível. É isso. Ai, obrigada. Perfeito, eu vou ligar, falar em gestão de pausa, eu vou ligar um cronômetrozinho aqui. Gente, Eu não liguei. não, eu vou precisar dele aqui. Mas, gente, é o seguinte. Então, fazendo só uma breve retrospectiva, Débora colocou aqui pra gente a necessidade, inclusive, fisiológica da pausa, como propulsor da produtividade. Eu adorei quando ela falou um pouco aí da pausa bíblica, inclusive, né? Que é o que se chama, ainda hoje existe a expressão pausa sabática. A pausa sabática, diz-se de pausa sabática, aquela pausa que você tira para pensar em si, né? Na metáfora que é utilizada é isso. Eu tirei uma pausa sabática. Significa o cara que botou a mochila nas costas para ver o mundo, significa a pessoa que parou uma semana para pensar na vida. Então, essa é a verdadeira necessidade das pausas, realmente. E Mari, que quando a gente conversou, assim, eu achei nada mais apropriado que Mari realmente falasse sobre rotinas, porque, de fato, ela é bastante inspiradora em rotinas. Então, Débora traz para a gente conhecimentos profundos de filosofia para trazer uma razão embasada da necessidade dessas pausas. Inclusive, quando você falou, Debs, em ócio criativo, né, do Demasi, mas aí a gente traz para o mundo da inovação. O Google ficou famoso por deixar que as pessoas fossem para a empresa com seus animais de estimação e por instituir uma pausa criativa, né? Os funcionários trabalhavam X fração de tempo, eu não vou saber dizer aqui, e tinham 15 minutos de pausa. Essa pausa não era para dormir, beber água, cafezinho, não. Essa pausa era exatamente uma pausa para ele parar de pensar no que estava fazendo e ter alguma boa ideia. Por que não? Parei agora, despluguei e vou para o lugar das boas ideias. Então, Mari, certíssima, falou aqui que a base de toda a gestão de tempo é a capacidade que você tem de se autoconhecer e de estabelecer rotinas. Ok? Então, agora ficou para mim o que é a pausa, o que é a gestão de pausa na prática. Então, gente, é o seguinte, eu no começo aqui do isolamento, e eu acho importante que, assim, quando eu tive essa ideia e a gente juntou as três aqui para falar, exatamente somos três perfis diferentes, né? De pessoas com estilos de vida diferentes, né? Débora traz a experiência dela de mestrado, doutorado e toda uma vida de estudante que realmente ela tem razão, a gente tem que pagar pau, porque uma pessoa que vive num mundo acadêmico, olha, gente, assim, eu que tenho um ritmo super acelerado, eu não consigo me imaginar sentada tantas horas na frente de um texto. Isso me dá um nervoso, assim, eu preciso me levantar e fazer alguma coisa. E é isso, é também uma disciplina enorme, e eu tenho profunda admiração por quem consegue. E Mari, que tem outro estilo de vida. Então, Mari tem marido, tem filho, e tem uma outra configuração de tempo, né? E de tempo dedicado a outras coisas. E quando a gente conversou muito no domingo, eu falei para as meninas, eu disse, gente, quando eu falo em gestão de pausa, para pessoas diferentes, eu escuto as pessoas falarem, mas eu tenho meu filho, mas eu tenho marido. E o que a gente está falando aqui são questões que se aplicam às pessoas e suas diferentes rotinas. Contanto que você saiba gerir as pausas possíveis e o tempo produtivo possível dentro da sua realidade. Você não é obrigado a ter a minha vida, você não é obrigado a ter a vida de Débora, você não é obrigado a ter a vida de Mari. Mas se você não é capaz de gerir suas pausas, você é igualmente incompetente. Né? E às vezes, mas é verdade, é incompetência na gestão do seu tempo. E quando a gente fala muito em gestão de tempo, é preciso às vezes a gente usar uma palavra forte para que a pessoa entenda que ela não está sendo, na verdade, mais sacrificada que as outras pessoas, ela só não está se dedicando a gerir essas partes. E no começo do isolamento, isso não significa que a gente não dê cabeçada, tá, gente? E aí é bacana vocês escutarem que eu dei as minhas cabeçadas, Mari deu as dela, Débora deu as dela, e todo mundo tem seus momentos de desespero diante de uma incapacidade, às vezes, de você não gerir e você ficar se cobrando ou se culpando. Eu entendo muito isso que Mari falou também. Às vezes você tá num ritmo tão maluco de trabalho que dá sentimento de culpa parar. E isso não deveria acontecer, porque, na verdade, a gente
a vida da gente compreende essas diversas searas da vida. Cada uma tem a devida importância. E aí eu falo muito assim, que eu vou citar o exemplo de nós todos aqui hoje em isolamento social, mas a gestão de pausa, ela se aplica a qualquer época das nossas vidas. Foi um aprendizado que eu comecei a fazer há bastante tempo, errando, acertando, e ficando insatisfeita com o tempo que não sobrava para mim, dando a desculpa de que eu não malhava porque eu não tinha tempo, dando a desculpa, você dá desculpa de tudo, você não faz dieta porque não tem tempo, você não malha porque não tem tempo, você não se cuida porque não tem tempo, você, enfim. Até que eu descobri isso mesmo, era incompetência minha, eu não estava sabendo gerir as minhas pausas, e a gente está se colocando em segundo lugar, porque existe uma cultura, de fato, que força a gente a ter que estar dedicado muito mais ao trabalho, que também é uma parte muito importante das nossas vidas, do que estar dedicado exatamente aos momentos para as outras atividades. E quando a gente conversou domingo, eu disse, meninas, a pausa que eu penso, a gestão de pausa quando eu penso, eu não penso em gestão de pausa, vou dar uma pausa, botar um pepino em cada olho, aplicar um creme hidratante no cabelo e ir para a sauna. Não é necessariamente isso, é isso também, tá? Dou o maior ponto se você conseguir fazer isso ao longo do dia. Mas é uma pausa para várias coisas. Para treinar, para falar com sua família, para falar com seus amigos. Você não vai estar uma pessoa melhor se você sair desse isolamento social sem dedicar um tempo virtual dos seus amigos, porque agora você não vai mais encontrar os seus amigos nos lugares, né? Para quem está em praticamente lockdown, como eu aqui em Recife. Então, no começo do isolamento, eu falei que estamos todos, né, dentro de um território, o território casa. E dentro desse território casa, nós temos várias trincheiras, tá? A trincheira quarto, a trincheira cozinha, a trincheira banheiro. Você não pode confundir essas trincheiras. E aí, quando eu comecei a conversar com as meninas, eu disse, gente, eu não sei se está acontecendo com vocês, mas eu tenho 2 tipos básicos que têm dado depoimentos em redes sociais, inclusive, não é nem necessariamente diretamente para mim, mas eu vejo muitas pessoas reclamando e também meus amigos diretamente para mim, dizendo, ou tem gente dizendo, gente, desde o começo dessa pandemia, eu só faço trabalhar, eu acordo trabalhando, vou dormir trabalhando, eu não paro e eu tenho trabalhado muito mais. Ou então, eu escuto pessoas dizendo, gente, ladeira abaixo. Quando começou essa pandemia, eu comecei a tentar fazer tudo ao mesmo tempo e eu cheguei à conclusão, eu chutei o balde e eu passei a não fazer mais nada porque eu não consigo, né? E aí, o que acontece? Quando você está dentro do território casa e você entende as trincheiras, ou você está dentro do território 24 horas do seu dia e você estabelece as suas trincheiras, é interessante que você entenda como na prática isso pode acontecer. Eu concordo com o Mari, tem que começar do autoconhecimento, né? E você tem que saber o que é importante para você e para que você vai parar exatamente. E você tem diversos métodos. Eu sou uma grande entusiasta do método Pomodoro e eu sei que Mari e que Débora também, uma vez a gente conversando amenidades, a gente descobriu que a gente usava esse mesmo método e que a gente gosta muito dele. Aí você pode estar pensando, que método genial e complexo é esse, o método Pomodoro de gestão de tempo, de maneira geral? Gente, ele parte da coisa mais simples do mundo. Ele parte do fracionamento de tempo para que você possa, quando você tem 15 dias de prazo, eu vou falar aqui, vamos lá, na realidade dos advogados, você tem 15 dias de prazo para fazer uma peça processual. Se você não tomar cuidado, você leva os 15 fazendo, você procrastina para outro dia e tal. Mas se você disser que você tem meia hora para fazer esse prazo, é mais fácil você lidar com 30 minutos do que você lidar com 15 dias. Então, o método Pomodoro, ele parte do pressuposto que você deve fracionar o seu tempo em 25 minutos e dar 5 minutos de pausa para cada etapa de tarefa que você se propõe a fazer. Então, o método Pomodoro, ele pode ser usado para 25 minutos, para uma semana, para períodos talvez não só compreendidos dentro de um cronômetro. E quando você estiver fazendo sua agenda, é interessante você estabelecer dentro da semana exatamente que pausas você quer dar, né? Por exemplo, vamos tentar trazer para uma realidade. Começa a semana amanhã, eu quero parar terça e quinta, no horário X em que eu me sinto apta a fazer um exercício físico, eu vou tirar 50 minutos para fazer um exercício físico, porque é preciso, porque é saúde, é uma questão que não pode esperar passar a sua vida para que você vá cuidar disso. Então, estabeleça em que dias, em que horários, já na sua agenda, coloque 2, 3 vezes por semana ou muito mais. Depende de você. Dentro do período de um dia, como a Mari colocou, você tem uma mesa estabelecida de 24 horas e você vai encaixar aquelas peças. Usa o Pomodoro também para fracionar esse tempo. Quer dizer, eu acordo,
eu vou meditar. Tem muita gente que começou a meditar agora na pandemia. Eu vou preparar o meu café e eu mereço ter meia hora para preparar um café e sentar com calma, respirar fundo. Eu vou fazer essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa. Paro para almoçar, essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa e outras pausas no meio da história, se você se colocou aí no meio, por exemplo, um exercício físico, ok? O que eu percebo que atravanca as rotinas das pessoas, principalmente quando estamos todos trabalhando dentro do território casa, é que as pessoas têm colocado, gente, olha aí, o meu tempo acabou. Mas eu vou falar só mais um pouquinho. É que as pessoas têm colocado metas inatingíveis. Então, assim, fracione os seus períodos de tempo e coloque metas possíveis. Eu digo isso porque no meu dia a dia de trabalho, eu trabalho com o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique faz: hoje eu vou colocar, a gente pode fazer o seguinte, eu vou adiantar aquela contestação, a inicial do fulano de tal, eu vou fazer também 3 petições que a gente está com prazo, depois a gente vai passar a pauta dos clientes de família, etc e tal, e eu viro para ele e faço: Luiz, vê só. Conhecendo a gente como eu conheço, e Mari falou aí, se eu fizer um contrato no período da tarde, eu levo 3 horas, se eu fizer no período de manhã. Mas se você for fazer à tarde, separe as suas 3 horas, gente. Se você precisa delas, separa elas. E coloque metas atingíveis para que você não chegue no final do dia cheio de frustração. Isso vai alterar teu sono, vai alterar tua saúde. Então, se for possível, né, se você não tiver com um prazo super apertado, com uma coisa inesperada, porque existem os casos fortuitos que fazem a gente ter que trabalhar um pouco mais ou muito mais, mas isso não é o dia a dia. Se isso é o dia a dia, você não está gerindo bem. Então, você não tem que viver apagando incêndios. Apagar incêndios constantes gera angústia, gera estresse e gera o sentimento de frustração de que você vai terminar o dia se sentindo incompetente. Ao passo que se você coloca um pomodoro, uma divisão de fração de tempo e você consegue se dar o direito de trabalhar 25 minutos, parar, respirar e medir o que ainda falta dessa tua caminhada para tu redigir o resto da peça, para você fazer outras tarefas que você tem que fazer e sabendo que aquilo ali vai concluir depois de outros 25 minutos, e você coloca um número X de coisas para fazer no período da manhã, depois que você fizer acordei, meditei, tomei meu café, eu tenho de X a X antes do almoço, e é dentro desse X a X aqui que eu vou realizar. Quantas tarefas cabem aqui? Cabem 2, faço as 2. Depois do período da tarde, eu vou almoçar, eu vou tomar o meu cafezinho, né? E eu tenho mais 3 tarefas para fazer aqui, de X a X. E termine seu dia, todo dia, com a sensação de vitória, com a sensação de dever cumprido, com a sensação de que você cumpriu aquilo que você se propôs a fazer, para que você possa encerrar seu dia, para que dentro do território casa, você possa sair do seu lugar onde trabalha e você ir tranquilão, assistir seu Netflix, ir para a cama descansar, tomar um belíssimo banho morno e ter o direito a descansar a sua cabeça. Então, na prática, você tem diversas ferramentas. Você tem o método Pomodoro, você tem o Trello. Assim, só para encerrar também, eu comentei com as meninas no domingo que a gente trabalha com o Trello. Acho que a maioria das pessoas aqui também deve conhecer o Trello. E a gente mudou. Tás muda, Mari. O pessoal aqui que é advogado trabalha com a Astreia, Carol. Ai, gente, mas o Trello, eu trabalho com a Astreia. Mas, em geral, você tem eu tenho as 2 coisas, inclusive. Se você pega aquela sua lista, os 2 tem as ferramentas de lista de tarefas do dia. E se você coloca visualmente tudo num lugar só, também vai dar uma sensação de que você não vai cumprir aquilo ali nunca. Aquilo são 12 trabalhos hercúleos que você não vai fazer até o final da sua vida. Mas se você, não é isso, Debs? Mas se você coloca exatamente as tarefas do dia, as imprescindíveis e necessárias para que sejam feitas naquele dia, período da manhã e período da tarde, lembrando que a gente senta, come, toma café, isso é muito importante. As empresas hoje, tem uma empresa aqui em Recife que eu admiro muito, que uma amiga minha, inclusive, trabalha, né? Ele estava me contando que eles usam o Meet e que tem uma sala do Meet, que é a sala do cafezinho. E que é genial isso, gente, porque significa que está todo mundo em reunião virtual e aqueles que estão com a cabeça cansada, na reunião virtual faz, pessoal, eu vou dar uma pausa no que eu estou fazendo e vou lá para a sala do cafezinho respirar. E quem puder também dar essa pausa, vai para a mesma sala. Então as pessoas ali conversam alguma amenidade por 4, 3 minutos, 5 minutinhos e voltam para o lugar do trabalho. Então, gente, na prática, vocês têm muitas ferramentas digitais e eletrônicas. Vocês têm método Pomodoro que funciona do jeito que eu fiz aqui. O método Pomodoro é um cronômetro. Começou com aquele tomate de cozinha, por isso que é Pomodoro. Vocês têm inúmeras ferramentas, mas antes de tudo isso, organizem a cabeça de vocês. As rotinas, elas estão dentro da nossa mente.
Então, estabeleçam que pausas são essas que são importantes para vocês. Pausa para os filhos, pausa para o marido, pausa para a tarefa. Se isso é inevitável, isso é inerente à sua vida, é importante que você considere isso com seriedade e dedique tempo para essas coisas. Se você negligenciar essas pausas, pausa para a tarefa do filho, pausa para passar a vassoura na casa, porque hoje está todo mundo assim. Então, coloque isso, não bote isso para debaixo do tapete. Isso faz parte do seu dia e vai acontecer você planejando ou não. É melhor que você planeje. Essa semana passada eu postei uma frase que é assim, planejar, fracassar em planejar é a mesma coisa que planejar o fracasso. Se você fracassa nesse planejamento, você está planejando deliberadamente o seu fracasso. Então, gente, usa todas as ferramentas que existem, organiza a tua mente, divide quais são as suas pausas necessárias, não faz vista grossa para umas que são inevitáveis, que você vai parar de todo jeito, e vem para cá, conversa no chat, tira suas dúvidas. A gente Olha aqui só, a gente está recebendo aí umas perguntas no QIA, que foi o que a gente tinha combinado. Desculpa, E aí eu vou pegar aqui, ó, eu vou acumular 2 perguntas e vou até, eu já peguei e eu vou responder, porque elas foram bem direcionadas. A Ellen perguntou assim, ó, nossas pausas, mulheres, transformam-se em momentos de cuidar da casa e família. Colocamos as tarefas na agenda ou levamos conforme dá. Daí ela colocou uma hashtag dona de casa, mãe e advogada. E teve a Kaline que mandou, Mariana, ao que parece, além de advogada, você é a única com criança e marido. Como conciliar o tempo de trabalho, família e saúde mental com pressão social para sermos produtivas, realizarmos algo grande, sermos fortes e inovadoras? Não achas que é tão simples assim quando não tens todo o tempo livre e não necessariamente se tratar de incompetência? Vamos lá, então. A gente sabia, Posso a gente tinha fazer uma certeza que ia ter essa rapidinho? pergunta. Fale. É isso que eu queria dizer. Quando a gente estava conversando, nós antevimos exatamente isso, que muitas mulheres que estariam aqui iam achar que nem Carol, nem eu temos competência para falar sobre pausa, porque não temos filho, não estamos casadas, enfim. Tirando a parte de que, como a própria Mariana disse, né, cada um tem aí os seus problemas e vocês realmente, né, a gente não conhece a vida de nenhuma de nós. Não quer dizer que uma pessoa sem filho e sem marido tem uma vida mais fácil ou mais difícil. Não se trata de uma competição de vida difícil. Uhum. Essa escala de valores, ela precisa ter você ainda assim, né? E por mais que a Carol tenha usado, né, a palavra, né, não, mas realmente se você não conseguiu, né, tem alguma coisa errada. Isso é uma coisa que a primeira vez que eu ouvi de Mariana. Eu nem lembro de quem é que a gente estava falando, mas alguém não conseguia, assim, a pessoa... eu não consigo ir ali na padaria comprar um pão de queijo que eu gosto. E eu me lembro da Mariana virar e falar assim, poxa, alguma coisa errada essa pessoa tá fazendo, né? Então, a gente anteviu que isso ia dar pano para manga, assim, essa questão do filho, da casa, do marido. E eu vou falar até... Tanto, deixa eu só falar isso. E se isso afeta tanto, se o discurso de que você precisa dar pausas afeta tanto e a pessoa vem com essa desculpa tipo, mas a tua vida não é a minha, desculpa dizer, mas você está sendo incompetente para gerir suas pausas realmente, porque se isso não fosse a sua verdade, você não tinha se sentido tão afetada, viu, Kaline? Desculpa te dizer, mas assim, da minha vida você não sabe absolutamente nada, na verdade eu não sei nem quem é você. Mas com certeza, se você está dizendo... Não, mas deixa eu expor aqui para a Kaline uma situação... Uma situação que foi até ontem. Débora hoje estava rindo muito dessa situação ontem, porque foi o seguinte, eu planejei toda a minha segunda-feira. A minha segunda-feira não é o dia que eu coloco imprevistos. A minha agenda, o meu planejamento, ele tem uma ocupação de horas de imprevisto, ou seja, aquelas coisas que acontecerão, é previsível que alguma coisa vai dar errado, e aí eu preciso ter horas, eu só não sei o que é, quando vai vir, então eu deixo espaços aí na minha agenda para os imprevistos. E aí, a minha segunda-feira, ela não tem espaço para imprevistos, porque geralmente é um dia que não aparecem coisas estranhas, né? Conhecendo a minha área de atuação, conhecendo a minha rotina, eu sei disso e aí não preparo para isso. Só que o que aconteceu? Ontem à tarde, era umas 2h da tarde, a Débora já tá rindo porque ela já entendeu que agora pode rir, porque ontem não podia rir sobre esse assunto.
Tem isso, né? Tem. Aí a coordenadora da escola do Marco Aurélio me ligou e falou assim, ó, Mariana, o Marco Aurélio vai pegar recuperação em artes. Gente, Débora, eu fiz Artes. artes. Gente, quem fica em recuperação em artes? São Marco Aurélio? Eu fiquei surtada em casa. Aquilo estragou, assim, a minha organização, meu planejamento, que foi muito, muito, muito difícil para mim, sabe? Entrar em contato, falar, Marco Aurélio, o que não entregou? Foram 2 tarefas, tem que fazer essas tarefas, tem que entregar até as 6, ou seja, apareceu ali um tanto de compromissos que eu não estava, e ocupação de horas que eu não estava prevendo fazer. E eu fiz, organizei tudo, reclamei, né, Débora? Fiquei o tempo todo xingando, falando assim, meu Deus do céu, porque eu não tinha tempo para fazer isso hoje. Isso não era para acontecer hoje. Isso tinha que acontecer na quarta-feira, que quarta-feira que eu tenho bastante tempo para imprevisto. Segunda-feira eu não tenho. E aí, o que acontece? O que acontece é que esses imprevistos vão acontecer, né? O Marco Aurélio, eu acredito que vai dar tudo certo, que ele não vai pegar a recuperação em artes, pelo amor de Deus. Mas o que a gente precisa? Aí a gente precisa parar de forma inteligente, nesse momento que eu vou dizer que é um momento de crise, olhar o que eu ainda preciso fazer e reorganizar aquilo. Apareceu um imprevisto. Isso vai acontecer se você tem filho, como é o caso ali meu, né, do Marco Aurélio. Se é o caso que você não tem filho, também vai aparecer um imprevisto. Carol, por exemplo, tem a tia e os pais que são super idosos e que também vêm cheios de imprevistos nos mais variados momentos, né, Carol? Débora também tem uma família super grande que precisa sempre do apoio dela. Tem as amigas que ficam desabafando que o filho vai ficar tá no perrengue das artes. Enfim, o que acontece é que imprevistos vão acontecer sendo você com família ou não. Que eu falei assim, se a gente tem uma família que precisa um filho, por exemplo, que ele precisa muito de, eu preciso fazer almoço, eu preciso lavar a roupa dele, né? Ele não é você que enfrenta tudo, se a roupa estiver amassada, tudo bem, se eu tiver que comer um pão com margarina, tudo bem, e aí você vai seguindo. Ele é uma criança que você vai precisar. É só você organizar isso. Quanto tempo eu levo para fazer almoço? O problema é que quando a gente monta nossas tarefas diárias, a gente não coloca esses tempos de existência. Né? Para eu existir, para o meu filho continuar existindo, quantas horas por dia eu preciso dedicar a isso? Para que ao final desse isolamento todo mundo saia vivo. Né? São tantas horas de almoço, tantas horas para isso, tantas horas para aquilo, e pronto. E é fácil organizar isso. Talvez eu entenda a Kaline que às vezes ela pode parar e falar assim, poxa, mas quem não tem filho tem várias horas a mais para fazer algo novo, algo grande. Eu não posso fazer isso. Eu às vezes já pensei isso, Kaline, confesso pra ti que às vezes eu falo assim, poxa, se eu não tivesse esses outros compromissos, eu poderia fazer o quê? E de verdade, Kaline, para olhar um tanto de gente que você segue no Instagram, que não tem filho, que não tem marido e que não produz nada, mas não produz nada. Tá? O fato de você ter muito tempo não significa que você é muito produtivo. Quando eu fazia psicologia, um professor meu me falou assim, se você quer uma coisa feita de forma rápida e bem feita, dá para alguém que está extremamente ocupado fazer. A Kaline mesmo falou, quem está muito ocupado faz muita coisa. Eu acho que não é uma questão de comparar, sabe? É esse o ponto, assim. Quando a gente anteviu essa situação, foi justamente por isso. A gente chegou à conclusão de que a gente tinha, sim, como falar sobre pausa, justamente porque, como a Carol pontuou anteriormente, somos pessoas diferentes e com situações de vida diferentes. Mas existe sim o comum disso tudo, que é, independente da sua realidade, é importante que você tenha tempo para você, sabe? E é importante para que você produza. Como você vai alocar esse tempo depende sim da sua realidade, de qual é a sua situação, né? Isso que a Mariana falou é muito interessante, assim, às vezes você olha outra pessoa que talvez tenha outra, se eu tivesse esse tempo que ela tem, eu também ia passar tantas horas na academia. Ia mesmo. Eu, por exemplo, eu olho essas mulheres e falo, não ia, na verdade não ia. Né? É que eu acho assim, parametrizar a sua vida pela vida do outro. Né? Eu acho que quando a gente se propõe a falar aqui, e acho que todo mundo antes das suas falas falou aqui, o que a gente vai falar aqui são métodos,
adaptáveis à vida de cada um, e ninguém aqui quer que você tenha. Eu não quero que nenhuma de vocês tenha a minha vida, Débora não quer que nenhuma de vocês tenha a vida dela, nem Mariana quer que vocês tenham a vida delas. Vocês têm alguma determinada identificação por alguma de nós, provavelmente porque sua vida é parecida com a nossa. Mas os métodos de gestão de tempo, eles são universais. Eles servem para qualquer pessoa. Porque o tempo de todo mundo, durante um período de um dia, de uma semana, de um Eles mês... são adaptáveis, né, Carol? O dia tem 24 horas. E se a sua realidade tem nuances que a minha não tem, é óbvio que você vai ter que ter competência, sim, para fazer a gestão do seu tempo, das suas 24 horas, porque você não vai ter mais do que os outros, nem menos do que os outros, porque a sua rotina é diferente. Então, é o que você tem. Trate de geri-la, né? Trate de gerir o período de um dia dentro do que você tem, porque a vida é feita de escolhas e não adianta a gente olhar para a vida do outro como se a vida do outro fosse mais fácil. Esse discurso é um discurso que faz com que a gente se abstenha de tomar as decisões. A vida é feita de tomada de decisões. E fazer uma rotina e planejar uma vida, um dia, um mês, uma semana, significa tomada de decisões. Então, virar para dizer que a vida do outro é mais fácil porque tem isso ou porque não tem aquilo, significa que você não está fazendo as suas tomadas de decisões. Você está querendo parametrar a sua vida pela vida do outro que não é a sua, né? Então, não adianta. O método de gestão de tempo, de pausa, de produtividade, ele funciona para cada um, conforme a tomada de decisão de cada um. E o que é importante, se a gente quer ajudar as pessoas aqui, trazendo o tema de gestão de pausa, significa que pausas têm que ser geridas por todos. Inclusive para quem tem filho, para quem tem marido, para quem tem 10 filhos, 15 filhos. Principalmente, 30... talvez, né? Não importa. Se você tem uma realidade diferente, faça a gestão das suas pausas para os seus filhos, que é importante que você pare realmente para tê-los, porque foi uma opção sua, né? Ter a vida que você tem. Então, dedique o tempo e a importância do tempo de qualidade com as suas escolhas. O seu filho precisa que você pare para estar com ele. Então, a sua vida jamais vai ser igual à vida de quem não tem, isso é óbvio. A tarefa da gente aqui hoje foi trazer para vocês a viabilidade de vocês organizarem a mente de vocês, para que vocês entendam que a vida é feita de pausas e produtividade, trabalho e descanso. E no 7º dia descansou, todo mundo descansa, né? Ou para ser criativo, ou para ler um livro, para estudar, para fazer o que está disposto a fazer e conforme o formato de vida de cada um. Então, não adianta. Se você não consegue entender que dentro da sua vida vão existir pausas, você tem que repensar as suas rotinas. Elas terão que existir. Exato. Aqui, eu posso comentar um comentário da Patrícia Cordeiro, que ela fez há muito tempo, que eu amei. Mudando de assunto, obrigada, Kaline e outras pessoas por essas perguntas. A gente, como eu disse, né, é uma discussão muito legal que... Obrigada por ter dado a oportunidade da gente falar, porque a gente realmente veio preparada para ela, assim. Isso é muito importante de ser falado. Quanto a Patrícia Cordeiro, Patrícia, me identifiquei tanto com seu comentário. Patrícia disse o seguinte: uma coisa muito difícil Cordeiro ou é a Paty? é compreender. Porque a Paty está aí. A Paty está aí, eu vi. Oi, Paty, tudo bem? Cordeiro. Uma coisa muito difícil é compreender que nunca não temos nada para fazer. Sempre existem pendências. Tenho muita dificuldade de lidar com isso. Patrícia, vou te contar. Teve um dia desse que liguei para Mariana e falei assim: Mariana, eu queria ter outra profissão às vezes. E olha que eu sou a pessoa mais apaixonada pelo direito. Olha o exemplo que ela deu. Acho que foi, tu falou assim: nossa, às vezes eu não queria ser advogada, eu queria ser caixa de supermercado. Mas era por isso. Por quê? O que acontece? A caixa de supermercado... Olha como eu também estava pensando errado. Já vamos colocar isso na premissa, né? Eu pensei, poxa, a caixa de supermercado, ela chega lá, ela vai trabalhar. Ela passou aquela compra, acabou. Ela vai para casa dela e não tem pendência, porque amanhã ela vai passar as outras. Não dá para deixar para depois, as tarefas dela não são longas. Enfim, pensei muito errado. E aí vieram tanto Carol quanto Mariana para me dizer o seguinte: qual que é o meu maior erro, que talvez seja o seu? É isso que as duas falaram. Eu faço uma lista de coisas que é impossível de eu fazer. Então, Infinita. É muito importante fazer a lista com as tarefas possíveis. Se você coloca no seu dia, né, na lista do dia, as tarefas que você vai conseguir cumprir naquele dia, talvez você não tenha essa sensação que eu tenho. Eu ainda estou aprendendo isso, né? Então, vocês são mais... Comentem aí, ajudem Patrícia e me ajudem. É isso. E não negligenciar o que é, de fato, pausa necessária e que, às vezes, a gente, no intuito de dar conta de tudo que a gente quer dar conta produtivamente, né? Você coloca aquelas pausas que serão necessárias e vão acontecer, porque são inevitáveis, para debaixo do tapete.
Então, você faz, eu vou redigir 4 peças hoje, vou passar, vou receber o cliente, vou botar 4 reuniões na tarde, e você bota para debaixo do tapete as pausas que você tem que dar. Para você dar atenção à sua família, para você arrumar a sua casa, para você tem que dar essas pausas. Essas pausas, elas são necessárias e elas vão existir conforme a rotina de cada um, que fique bem claro, mas elas não podem ser negligenciadas. Então, isso faz Gente, parte. e outra coisa, né? Nunca se sinta mal por pedir ajuda. Seja Isso. você pedindo ajuda com seus filhos, assim, sabe, Kaline? Eu peço com muita frequência, Débora, ajuda com o Marco Aurélio. Débora, você me quebra um galho aqui com o Marco Aurélio? Ou até mesmo dividir com o marido, enfim, essas coisas. Ou até mesmo na quinta-feira, a Débora me ligou e falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso dar uma pausa e não estou conseguindo fazer isso sozinha, me ajuda. Me ajuda. É frequente a Débora me ligar e falar assim, pelo amor de Deus, toma um café comigo, eu preciso desligar. Então, não se sintam mal Eu tô também sozinha, de eu tenho pedir dificuldade de fazer ajuda. isso. Exato, quem tá sozinho fica ali enfurnado nos negócios, né, que estão fazendo. Então, assim, peçam ajuda. Peça ajuda para alguém te ajudar com a tua pausa, pede ajuda para alguém te ajudar com o teu filho, pede ajuda para alguém te ajudar com o almoço, sabe? Não tem problema. Às vezes eu tenho um problema de que às vezes eu dou a impressão no Instagram que a minha vida é muito, muito, muito organizada e tudo acontece muito perfeitamente. É porque quando não acontece, eu não apareço. E aí vocês não observam isso. Mas é muito natural que de outro as coisas deem errado. Olha, ontem foi um surto, gente, sério. As coisas dão errado no nosso planejamento. Então, não tenha problema em virar e pedir uma ajuda. Inclusive, eu preciso aqui, Mas uma outra gente, coisa... falar que no meu planejamento dessa semana, eu me organizei para fazer um curso. Porque eu inventei também essas, a gente inventa, a gente dá conta, Mulher Maravilha, às vezes a gente acha que é, e aí eu coloquei um curso, e aí eu vou ter que ir embora, gente. Certíssimo, você vai amar o curso, Mari. E é isso inclui, inclusive, pausa para estudo, gente. Para quem gosta é prazeroso, para quem não gosta é necessário. E tem que fazer. Pausa para estudo, gente, para mim é uma coisa super relaxante, parar para aprender um pouco mais. Eu falei para Débora hoje, nossa, eu fiquei até às 3 da manhã ontem estudando um negócio que eu gosto muito, assim, poxa, ai, que delícia estudar. Eu parei de pensar em direito, fui estudar outra coisa. Débora tá aí com curso de arbitragem. Eu fiz a edição de 100% do curso. Eu editei o curso da Débora. E aí eu assisti o curso todo de arbitragem, que tá maravilhoso por sinal. Podem entrar lá no Minutos de Direito /curso. E é um investimento de tempo e de dinheiro nesse curso módico, né? Pro tanto que ele pode trazer E às vezes relaxa. Agora, assim, quando que eu vou fazer isso? Aí você vai adaptar a realidade da tua casa, né? Eu tenho um curso que eu comprei que tá gravado também, e esse curso eu assisto o quê? Assisto às 11 horas da noite. É um horário que hoje, no momento do isolamento, é o que é melhor para mim. É o meu momento. Às 11 horas da noite, ninguém mais enche a minha paciência. Ninguém mais me chama. Ninguém mais precisa de mim para nada. Então, naquele momento, eu posso fazer o que eu quiser, estudar o que eu quiser. E aí, eu acabo organizando e planejando dessa forma também. Gente, vamos encerrar, então? Porque eu preciso realmente me organizar para aula. Vai, Mari. Então, muito obrigada pela atrasada. participação. Muito obrigada a vocês duas pelo convite. E queria só dar um testemunho aqui, porque eu acho que a Mariana falou, eu passo muito a imagem, né, de que eu tenho tudo planejado. Eu acho que vocês duas passam uma imagem, assim, de muito competente, de muito workaholics. E eu posso, com certeza, dizer que são pessoas que, sim, deixam o celular de lado, sim, deixam o trabalho de lado, para sentar na Praça da Savassi, tomar uma comigo, ou para assistir alguma coisa comigo, para fazer, né? Então, realmente, eu sei que vocês têm essa escala de valores onde vocês estão incluídas, e isso é muito legal. A gente erra muito, está sendo muito difícil para todo mundo, para todas nós, mas eu espero que essa discussão tenha trazido algum valor para vocês também. Sim. Gente, beijão para todas. Tchau, meninas. Foi muito legal. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui. Olhem para si e façam suas reflexões, por favor. Viu? Um beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.